O que eu estou apresentando para vocês aí é o slide da aula de colheita, e só para para vocês entenderem o posicionamento que eu quero, em que momento da nossa discussão é que eu vou inserir essas informações. Nós conversamos opa, sobre, só um segundinho que minha filha está me ligando. Ô, minha filha, eu estou em aula, meu bem, eu te ligo assim que terminar, pode ser? Beijo. Filha, eu estou em aula, eu te ligo assim que terminar, tá? Beijo, tchau. Me perdoe. Nós falávamos sobre derriça total e falávamos sobre derriça parcial. Nós falamos sobre colheita manual e mecanizada. E falamos sobre derriça no chão, no pano e derriça no chão. A aula foi isso, foram esses três tópicos. Retirar todos os frutos ou retirar só os maduros, colheita com mão ou com máquina portátil ou automotriz, e derriça no pano, derriça no chão. A minha reflexão ela vai estar relacionada a uma reflexão sobre colheita mecanizada e retirada total ou parcial dos frutos. Tá? Então, a referência nossa vai ser sobre esse slide. E o que eu quero tratar com vocês aqui é sobre um termo chamado é um termo que é força de retenção, força de retenção peduncular. Eu não falei para vocês sobre isso não, né? Força de retenção peduncular. Essa força de retenção peduncular, ela é a força, o fruto é retido no ramo. É a força que o fruto é mantido fixado à planta mãe. Tá? E isso é exercido pelo pedúnculo. Como que isso influencia em termos de colheita? O entendimento é simples. Se nós temos estágio de maturação verde, fruto estágio mais atrasado, força de retenção peduncular maior. À medida que ele avança na maturação e vai chegar no maduro, ocorre uma diminuição da força de retenção peduncular. Essa força de retenção peduncular do fruto maduro, ela é menor. É o simples movimento de retirada do fruto da planta. Se nós temos um fruto ainda em desenvolvimento, ele está fortemente retido. Se nós temos um fruto já maduro, desenvolvido, ele está fracamente retido. Então, quando a gente pensa que nós temos um fruto verde, verde cana, maduro, passa e seco, aqui nós temos maior força de retenção peduncular e aqui menor força de retenção peduncular. À medida que ele amadurece, esse fruto vai se soltando da planta, o pedúnculo vai exercendo menor força. Observem o seguinte: quando faz a colheita de lavouras com alta porcentagem de frutos verdes, a gente observa os ramos muito machucados, as rosetas, os nós machucados. Porque o fruto, ele vai sair aqui a região da coroa,
ele geralmente sai com pedúnculo e uma casquinha aqui. Isso aqui é o fruto verde. Isso é uma observação prática, tá? Quando nós estamos falando em fruto maduro, acontece o seguinte. Aqui está a cicatriz floral, e aqui, onde seria o pedúnculo, oh, gente, não estou conseguindo desenhar. Ocorre aqui, ó, uma ruptura da casca. Ruptura da casca do fruto. Vocês já observaram isso na prática? Alguns de vocês, eu tenho certeza, já observaram. O fruto verde, o pedúnculo fica no fruto e com um pedacinho de casca aqui. O fruto maduro, acontece a ruptura da casca do fruto e o pedúnculo fica no ramo. O pedúnculo fica no ramo. Então, lavoura que está com maturação muito uniforme, depois que colhe, vocês já observaram que o ramo plagiotrópico ele fica com o pedúnculo grudadinho ali, seco? Enquanto lavouras que são mais verdes, ela fica cheia de ferida? Algum de vocês já observou isso? Me ajuda aí, para que o que eu esteja falando não seja só mentira minha. Algum de vocês já observou isso quando trabalhou na colheita de café? Ninguém nunca observou, gente? Quem não observou, observe isso. Observe como que é o fruto verde depois de colhido e o fruto maduro depois de colhido. Tanto a questão do pedúnculo fortemente retido no fruto verde, a ponto de arrancar a casca quando ele é forçado. E o fruto maduro tem essa cisão da casca. Tá? Isso é a força de retenção peduncular. Deixar bem marcado aqui o seguinte: quanto mais distante da maturação completa estiver o fruto em termos de estágio de maturação, mais fortemente retido ele está na planta e, consequentemente, maior será o esforço para poder retirar esse fruto. Tá? E o contrário é verdadeiro. Quanto mais maduro os frutos estiverem, menor será o esforço para a retirada desse fruto. Tá? Isso aí é claro para todos? Todo mundo? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Quer fazer alguma pergunta? Eu preciso de ter esse entendimento muito claro. Esse termo aí é um termo muito importante para nós, quando nós falamos em colheita mecanizada de café. Se não tem dúvidas, nós vamos continuar o raciocínio. Muito bem. Quando nós nos referimos à colheita mecanizada, deixa eu dar uma limpeza aqui nessa tela, que está muito bagunçada. Quando nós nos referimos à colheita mecanizada, a gente tem um entendimento um pouco diferente. Hoje, né, uma situação um pouco mais amadurecida. O entendimento que nós temos acerca da colheita mecanizada, do momento que a colheita mecanizada ela chegou, né, aqui na nossa realidade. Hoje, já se tem um entendimento maior que a colheita mecanizada ela apresenta limitações importantes quando a gente pensa em derriça total. E a colheita mecanizada, ela muito se aplica no caso de derriça parcial. Tá? Por que eu estou fazendo essa afirmação? Por que hoje nós temos um entendimento mais claro que a colheita mecanizada ela se adequa muito mais a uma derriça parcial, a uma colheita seletiva, do que uma derriça total? Alguém pode me ajudar nesse raciocínio? Alguém tem alguma ideia de por que eu estou fazendo essa afirmação?
Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um sinal de vida, pelo amor de Deus. Ô Zé, reafirma aí, por favor. Eu estava indo buscar um negócio na cozinha, eu perdi. Tá, a pergunta é a seguinte: nós estamos falando de mecanização. O assunto é colheita mecanizada. Colheita mecanizada, ela, hoje, nós temos a clareza de que a colheita mecanizada, ela se alinha muito bem com essas questões de derriça parcial. E que nós temos dificuldade de fazer colheita mecanizada e derriça total. Ou seja, nós temos dificuldade de derriçar todos os frutos mecanizadamente, enquanto fazer uma colheita seletiva, uma derriça parcial dos frutos mecanizadamente é algo possível. Por que que aqui nós temos uma situação mais favorável, né? E aqui nós temos uma situação menos favorável? Essa é a pergunta. Qual é o motivo disso? Alguém pode me ajudar? Seria a diferença de maturação do fruto, então. Na derrista parcial, você Exato. consegue fazer um café com uma qualidade melhor. Na derrista total, você não vai ter essa. Você não vai conseguir fazer um café com uma qualidade A melhor. qualidade é a consequência. A qualidade é a consequência da retirada parcial dos frutos, que são os frutos maduros. A pergunta é: eficiência de colheita mecanizada. Por que que na parcial ela é mais eficiente e na total ela não é recomendada? Diferente estágio de maturação. Hoje a letra está péssima. Dos frutos. Essa é a sacada. Por que que isso é importante? Porque nós temos uma variação grande na força de retenção peduncular dos frutos. Então, essa é a questão, né? Nós temos que ter um entendimento muito claro de que a colheita mecanizada, ela apresenta limitação para a retirada de frutos com maior força de retenção peduncular. É possível retirar? Consegue retirar? Consegue. Consegue retirar. Mas só que problemas vão acontecer. E é esse ponto que eu gostaria de deixar muito marcado com vocês na aula de hoje, que eu deixei passar batido na aula de colheita. Tá? É acerca desse problema. E eu vou contar uma historinha para vocês. A mecanização em lavoura de café para colheita, ela veio com o entendimento, né, e com a dificuldade que foi gerada pelos elevados custos com mão de obra. Não só custo de pagamento, mas custo social também, problemas trabalhistas, uma dificuldade danada. E hoje, né, isso acontece com muita frequência. E a colheita mecanizada, ela veio com uma expectativa de a máquina diminuir o número de pessoas na propriedade e aumentar a quantidade de frutos, né, de volume de café colhido por dia. Bom, tem toda essa questão de adaptação à região de montanha, que não vem ao caso, mas quando a mecanização chegou, foi uma situação muito interessante, né? Porque passaram por duas situações, né? Passaram por duas características. A primeira característica foi a seguinte: não fazia a retirada de todos os frutos, não retirava todos os frutos. Era uma questão de colheita parcial. Tá? Sobrava fruto. E naquele momento, os agricultores, os cafeicultores, tinham em mente, tinham como referência a derriça total, manual total. Com uma passada, o colhedor ia lá e retirava todos os frutos, independente do estágio de maturação. Era derriça manual total, tá? Manual total, uma passada. Aí veio a mecanização e quando colocaram a máquina para trabalhar, não conseguia retirar todos os frutos. Era uma derriça parcial,
por conta dessa situação da força de retenção peduncular. Tá, e aí passaram para uma segunda situação. Olha, nós não estamos conseguindo retirar todos os frutos com esse método de trabalho. Quais eram os fatores de variação do trabalho da máquina? Velocidade e amplitude da vibração da vareta. Eu vou mostrar isso para vocês no vídeo. Então, o pensamento foi o seguinte: tudo bem, nós vimos que trabalhar dessa forma não retira todos os frutos e nós estamos acostumados a fazer derriça total, não deixa fruto para trás. Nessa velocidade, com essa amplitude de vareta, com essa força de vibração dos ramos, nós não estamos conseguindo. Então, nós vamos aumentar a velocidade. Então, o que eles fizeram? Eles diminuíram a velocidade e aumentaram a amplitude da vareta. Eles tiveram um esforço maior. Um esforço maior sobre a planta. Nessa situação, o que aconteceu, gente? Nessa segunda situação, conseguiram retirar todos os frutos. Por que conseguiu retirar todos os frutos? Porque eles esforçaram mais, eles pressionaram mais a planta. A máquina ficou mais tempo sobre a planta, chapulejando a planta. A vareta teve um percurso maior de vibração. Então, quando ela batia no ramo, ela agitava o ramo com mais força. Então, o fruto era deslocado. Eles conseguiram atender aquele objetivo inicial de retirar todos os frutos com a colheita mecanizada no ano passado. Mas como ficou a planta? A planta virou uma sucata. Lembra que eu falei para vocês que a retirada do fruto verde, ela causa um dano no ramo plagiotrópico, porque parte do ramo sai no pedúnculo, e o pedúnculo está preso ao fruto? Enquanto nos frutos maduros a ruptura acontece na parte de baixo do fruto, na partezinha de baixo do fruto, e não no pedúnculo. O pedúnculo fica protegido, fica aquele pedúnculo que se rompe no fruto, ele fica preso no ramo, e aí não abre ferida no ramo. Então, consequentemente, a partir do momento que eles colocaram a máquina para pressionar mais a planta, com a diminuição da velocidade e o aumento da amplitude da vareta, fazendo um esforço maior na planta, eles conseguiram retirar os frutos verdes, porém, aumentou a eficiência de colheita, porém, a planta sofreu maior dano. Então, nós passamos por uma situação que eles não conseguiram conciliar derriça total e derriça total e vigor. Eles não conseguiram conciliar derriça total com menor dano nas plantas. O que aconteceu? Derriçava tudo, porém a planta danificava, quebrava ramos, muitas feridas no ramo, muita desfolha, danos, abalos até no sistema radicular, isso aí chegou a ser relatado. E algumas estratégias aconteceram, porém, é fácil para nós hoje entendermos que colheita mecanizada, ela não é recomendada para derriça total. Porque se fizer derriça total de frutos verdes, o esforço da máquina vai ser grande, a máquina tem menor durabilidade, o esforço do trabalhador vai ser muito grande, ele vai chegar ao pó da rabiola no fim do dia, no fim da safra, e a planta vai apresentar um depauperamento intenso, inclusive ampliando essa questão da bienalidade. Tá? Colheita de máquina passou a ser algo com problema naquele início. Por quê? Se não estragasse a planta, não colhia tudo. E para colher tudo, danificava a planta. Para que lado que a turma corria? Vocês compreenderam o problema?
E aí vieram algumas estratégias. A primeira estratégia foi colheita seletiva. Tá certo, nós vamos fazer um trabalho de retirada dos frutos maduros. Vamos fazer a máquina passar mais rapidamente com vibração menor. Consequentemente, o esforço será menor e os frutos com menor força de retenção peduncular, que são esses caras aqui, ó, eles serão retirados. Dali a 20 dias, volta e dá uma segunda passada e retira esses verdes e esses verdes cana que estão ainda presos à planta. E essa é uma estratégia interessante. Mas existe uma outra estratégia também que foi adotada. Tá? E hoje ela é uma estratégia muito interessante para quem produz café, café comum, café commodity. Né? Para cafés especiais não é recomendado, mas para café, aumentar a eficiência na escala de produção de café bebida dura é uma estratégia interessante, que é o uso do precursor de etileno, que é o etrel, que é o maturador. Etrel. É assim que escreve etrel? Quem trabalha com venda aí? Eu acho que é sem H, Zé. Não sei. Sem o H. Ah, então, é sem o H? Pesquisa para mim, ver se é sem o H mesmo. Tem um H, Zé, perdão. Então, E-T-R-H-E-L. Esse cara aqui é o precursor Ô Zé, de... Oi? tem um H antes do R. Ah, o H é antes do R. Ah, muito bem. Vamos corrigir a bagaça. O H antes do R. Então o H vem agora. É isso, né? Isso. Beleza, muito obrigado. Esse cara aqui é precursor de etileno. Tá? O que ele faz? Ele induz a planta a síntese de etileno e esse etileno ele diminui a força de retenção peduncular. Por quê? O etileno é chamado de hormônio do envelhecimento, hormônio da senescência. Adianta o estágio de maturação do fruto. Aquele fruto que está verdoento, passando para maduro, ele dá um pulo. Tá? E o que significa esse fruto dar um salto no processo de amadurecimento? Significa significa diminuir a força de retenção peduncular, diminuir esse aprisionamento do fruto pelo pedúnculo no ramo, aumentar a fragilidade ou a palavra fragilidade mesmo, a fragilidade da casca. Você tem um fruto que passa do estágio de verde cana para maduro num tempo menor, e essa força de retenção peduncular ela diminui. Mas esse efeito, crianças, ele é externo, e isso é um detalhe que eu gostaria de salientar para vocês. É um efeito externo, é um efeito que está no pedúnculo e na casca. Ou seja, ele aumenta a fragilidade do pedúnculo, ele torna a casca mais frágil. E aí, numa situação dessa, o fruto consegue ser retirado com menor esforço, no caso de uma colheita mecanizada. Só que esse efeito fisiológico de senescência acontece em toda a planta, inclusive na força de retenção peduncular das folhas. Então tem que ficar muito esperto. O etrel é um produto é altíssima tecnologia, tanto que ele não pode ser usado em lavouras com depauperamento, com problemas de nutrição, porque a planta vai ao chão. A desfolha é absurda. Tem que ser usado assim com muito critério.
Tá? Muito critério mesmo. É acertar a agulhada no olho do mosquito, porque senão o problema é grande. Esse camarada, além de ele diminuir a força de retenção pendicular por forçar o amadurecimento externo do fruto, e é o detalhe qualquer que vocês tenham, amadurecimento externo, porque a semente permanece verde, a semente permanece, o grão permanece verde, permanece imaturo, permanece adstringente, permanece amargo, né? Mas a casca enfraquece, o pedúnculo enfraquece, esse fruto se solta mais facilmente da planta, e um outro detalhe também acontece, aumenta a porcentagem de descascamento de fruto verde. Isso aí é uma vantagem para quem produz café bebida dura. Mas para quem produz cafés especiais, isso não é uma vantagem. Tá? Pelo contrário, isso é um problema. Porque quem vai fazer, por exemplo, café especial via seca, café natural, natural lavado, por exemplo, esses frutos verdes, esses frutos com maturação forçada, vão colocar no lote sementes, grãos verdes. Tá? Isso é uma situação complicada. E no caso do descascamento, o descascador ele vai promover um aumento, né, da taxa de descascamento dos frutos verdes. Isso também é problemático. Tá? Bom, com relação ao etrel, eu gostaria de deixar essa mensagem, né? E também dizer que nós vamos fazer um fórum temático acerca do uso do etrel, em função dos objetivos da propriedade, se é cafés especiais, se é mercado de melhor qualidade, se é colheita de grandes volumes, sabe, alguma coisa nesse sentido, eu vou colocar na plataforma, precisava de ter essa reflexão com vocês, e também deixar do mesmo jeito que existe o etrel para antecipar a maturação dos frutos, existe um outro produto que é um retardador de maturação. O nome comercial desse produto é Mature. O que o Mature faz? Ele mantém o fruto maduro por mais tempo. Tá? Então, a janela de frutos maduros, ela se estende. Isso tem duas vantagens, ao meu ver, muito interessantes. A primeira vantagem, que o fruto continua recebendo fotoassimilado. Tá? O fruto maduro. A segunda vantagem é que esse fruto maduro não passa, né, para esse estágio de sobremaduro, a casca permanece íntegra por mais tempo, então ele não chega nesse estágio de desidratação da casca, e esse camarada verde cana tem tempo para poder atingir o estágio maduro. Quer dizer, você consegue ainda segurar o fruto por 15 a 20 dias, a mais do que o tempo normal. Então, esses produtos que influenciam a maturação dos frutos, eles têm o seu local, né? Tem a sua estratégia de uso. No caso da colheita mecanizada, o uso de etrel na colheita mecanizada é muito interessante, pelo fato de fazer de promover um aumento da eficiência de retirada dos frutos verde cana e verdes em função da diminuição dessa força de retenção pendicular. Tranquilo? Vocês entenderam esse raciocínio, gente? Lá no processamento a gente vai continuar a falar sobre isso um pouco mais. Mas por hora, em termos de colheita, eu precisava de falar isso para vocês. Alguém tem alguma pergunta a respeito de tudo que nós conversamos? Nessa aula de hoje? Bom, eu me refiro tanto à colheita mecanizada portátil, quanto à colheita mecanizada de grande porte, independente. Essa reflexão de que o esforço ele vai ser maior quanto maior for a porcentagem de frutos verdes, isso é uma coisa natural, isso acontece tanto para a colheita mecanizada portátil, ou para a colheita mecanizada com automotriz, tá? Agora eu quero explorar com vocês um vídeo sobre colheita, o vídeo que está na plataforma. Eu simplesmente postei, mas eu quero que a gente faça uma análise dele. Posso tirar essa tela? Ou alguém tem alguma pergunta?
Então, eu vou tirar a tela. Ô, Zé, boa noite. Pois não, pode falar, Pedro. Eu queria perguntar um negócio sobre esse segundo produto que você citou aí. Maturo. Isso, porque você disse que então ele alongaria a sobrevida do grão maduro, mas ao mesmo tempo, então, ele não chega a atrasar o verde cana, porque se o outro dá tempo de Não, encontrar, exatamente. Ele não entra, ele não influencia o verde cana. Ele faz com que o maduro permaneça por mais tempo maduro sem entrar em senescência. maluco isso. Obrigado. Doido demais, cara. É muito legal. Foi demais. Muito bem. Vou apresentar aqui a tela do curso de vocês. Esse curso, o vídeo que eu quero apresentar para vocês é esse aqui, ó. Colheita manual do café. Só que o sistema do Arábica é o mesmo, né? Mesmo sistema do Arábica. Porém, esse vídeo foi gravado em café Conilon. Antes de eu passar o vídeo, eu vou falar para vocês o que eu gostaria que vocês observassem. Primeira questão. Derrissa manual dos frutos, porque o café Conilon ele tem uma força de retenção peduncular muito, muito maior do que o Arábica. Tanto que café Conilon, você não tem varreção. Não tem problema de café cair. Ele seca na planta, roseta cheia. A lavoura está com pano, mas é para poder auxiliar a juntar os frutos, porque eles não tem que ficar varrendo no chão. Vocês vão ver eles fazendo a derriça, fazendo a puxada do pano, fazendo a limpeza do pano ou a abanação do café, que pode ser feita juntando as folhas com a mão, ou soprando essas folhas com o soprador, ou abanando na peneira. Depois eles vão medir isso para poder fazer o pagamento do trabalho aos colhedores. Tá? Então vamos colocar isso. E a questão dessa colheita manual de café no Conilon é o mesmo sistema do Arábica. Então vamos colocar. Estão ouvindo o áudio? Tá cinza. Estão ouvindo o áudio? Observem que as folhas são diferentes do Arábica para o Conilon, né? Aqui são folhas mais aposteladas, plantas de porte alto. Eles trabalham com multicaule, chega a ter de 6 a 8 ramos ortotrópicos por planta. Percebam a distância entre os nós, né, entre as rosetas aqui. Né? Então, isso é típico de café robusta. E aí, fazendo aqui eles já estão fazendo a retirada do pano das ruas, para poder fazer a limpeza desses frutos, porque cai muita folha. Observe o peso do pano. É todo ele carregado. Bonito, né? Olha esse aqui. Vai ter um café graúdo, ó. Eu estou na Pisa Nova, eu estou na lavoura do Elisaro Roça. Essa é a coisa mais linda aqui. Ela foi na História Roça, aqui na Pisa Nova, aqui na lavoura de café. Fala que eu estou sentindo o cara está parecendo de placa no cheiro. Ó, eu estou olhando o cara aqui, ó, que está pedindo o resto do café dele. Ele vem lá! Eu vou dar uma olhada no café. Espera, o cara vem aqui, tá todo, Fazendo a limpeza. Essa limpeza pode ser feita com soprador também.
Cação hoje. Um pouco. É um meio de mãe, 30 latas por rua, né? 4 ruas, só aqui gravar. Aqui é a medida, tá? Que eles têm como referência lá. Para nós aqui é uma medida de 60 litros, tá? E é em cima dessa medida que é feito o pagamento. Esse é o primeiro vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Todos vocês conseguiram acompanhar? Alguém tem alguma dúvida sobre esse sistema? Então vamos passar ao segundo vídeo, que é esse da colheita mecanizada. Esse vídeo ele é bastante rico em detalhes, tá? A seladora Abaco SPP 602SS da Cedro é uma máquina com altíssima capacidade produtiva. Eu sou Alessandro Campos. Observem, né, as plantas carregadas. Essa aqui é uma TDI, que é uma máquina fabricada em 3 pontas. É uma máquina bastante interessante, é um custo acessível, tá? Bastante interessante. Ela é bem conhecida aí pelos cafeicultores. A primeira parte aqui é a cabine. Aqui os 2 cilindros, trabalha com 2 cilindros. E esse café depois ele vai ser recolhido pela parte de baixo ali do cilindro, por um piso tipo espinha de peixe, tipo escama de peixe. Depois esse fruto de café vai ser abanado pela máquina e depositado numa caixa em cima da planta, em cima da máquina. Vamos acompanhar o vídeo e eu vou explicando para vocês aos poucos. Estamos aqui dessa vez acompanhando a colheita de café feita de forma mecanizada. Observem aqui, são 2 cilindros, tá? Um cilindro logo atrás da cabine e um outro cilindro que a planta passa no meio aí. Existe uma distância de mais ou menos uns 10 centímetros entre a ponta dessas varetas e é onde passa o ramo ortotrópico. Vocês podem observar um compartimento onde fica armazenado o café, no qual a máquina está fazendo a colheita. Então, nós vamos narrando juntos, né? Eu e o dono do vídeo. Aqui existe um pistão aqui que vai bascular essa caixa na carreta do trator. E ao lado, aqui é a saída das folhas que a máquina faz a separação. Existem alguns tipos de máquina que ela já joga o café em um trator que vai ao lado acompanhando, porém essa tem esse compartimento que fica acoplado aqui em cima da máquina. Bom, aqui eu gostaria que vocês por um detalhe importante. Aqui é um cilindro visto de cima, então existe um cilindro aqui está o balancinho dele, né? Olha, vamos ver o balancinho funcionando. Tem esse compartimento que fica acoplado aqui em cima da máquina. Olha o balancinho aqui funcionando, olha. Esse é o sistema. Tá? Um de cá e um de cá. Os pés de café. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui está o eixo central do cilindro. Tem um eixo aqui e um eixo de cá. Aqui estão os balancinhos que fazem ele vibrar e ter essa amplitude de movimento. Quanto maior a amplitude do movimento, maior a força, o esforço feito pela máquina agitando a planta, maior a derriça. E uma questão que eu queria que vocês observassem também.
Observem que os ramos, nós estamos vendo aqui, vendo por cima, né? Vendo as varetas por cima. As varetas, elas estão numa espiral ascendente, tá? Elas vêm nesse sentido, numa espiral ascendente, tá? E aqui vocês estão observando uma sequência de varetas de descida. Então, elas não ficam todas elas no mesmo plano. Elas ficam nesse sentido, e aqui vem outra sequência, aqui vem outra sequência, e isso dá uma espiral no posicionamento das varetas, tá? Para que elas não deixem faixas da planta ou espaços da planta sem agitação. Todos os ramos são agitados com esse posicionamento. Agora eu vou abrir o vídeo e eu gostaria muito que vocês observassem no caminho feito pelas varetas, nessa amplitude de trabalho das varetas. Elas vão e voltam, ficam agitando assim. Observem isso, por favor. Passa por entre a máquina. Tá? Observa essa aqui, ó. Ela vai e volta, vai e volta. Isso é amplitude de agitação. Quanto menor a amplitude, e isso é regulado nesses balancinhos, tem como regular isso aqui? Isso é regulado no balancinho. Quanto menor a amplitude, menor o impacto da vareta sobre a planta. Consequentemente, menor o esforço, menor a retirada. Zé, Se eu quero retirar mais, a amplitude tem que ser aumentada. Pois não, fala, Pedro. Esse carretel de varetas não gira? O que faz ele girar é o atrito com a própria planta. Esse balancinho aqui, Pedro, é para poder fazer a amplitude de curso da vareta. Mas o girar do carretel, ele acontece pelo atrito na própria planta. Ele é um rolete Quando a máquina livre tá parada, com sistema de vibração. é um rolete livre. É um rolete livre. E essa é uma sacada legal, para poder estragar menos a planta. Entendeu? Entendi. É um negócio muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos continuar o vídeo. Vamos continuar. A fibra vai vibrando e fazendo com que os grãos se soltem dos pés e venham aqui para esse compartimento aqui de cima. Aqui vou mostrar para vocês que é uma dificuldade da colheita mecanizada. Vocês percebam que as varetas passam no lateral, não se encontram, elas estão a uma distância, como eu falei, em torno de 10 centímetros. Ou seja, existe uma dificuldade de retirada de frutos que ficam entre as plantas. Tá certo que essa lavoura está muito ruim, mas existe uma dificuldade de retirada desses frutos aqui. Observem os frutos aqui, ó. Aqui tem fruto e aqui tem fruto. E por que existe essa dificuldade? Porque plantas com espaçamento maior na linha de plantio, no ranking, na linha de plantio, elas tendem a produzir em toda a sua circunferência. E se nós estamos falando de uma lavoura que foi planejada para ser feita colheita mecanizada, a recomendação que eu faço para vocês é que vocês diminuam o espaçamento entre as plantas na linha, para que elas não produzam nesse espaço, e produzam sim nas laterais, no terço superior e na outra lateral, e não entre as plantas na linha. Porque a colheita mecanizada tem dificuldade de fazer a retirada desses frutos. Observem isso aí. Olha aqui, ó, ramo inteiro, ó. E aqui também tem um outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui, esse piso tipo escama de peixe, ele funciona da seguinte forma. A planta, ele fica sobreposto, assim, inclinado, né? Quando a planta passa, ele abre, contorna a planta e fecha. Então, à medida que a máquina vem, ele abre, fecha, para poder passar nas plantas.
E os frutos caem sobre essas escamas aqui, de fibra, cai sobre esse transportador, vai para o abanador, e do abanador vai para a caixa. Tá? Já sem folhas. Tá certo? Bom, então, como eu disse para vocês, o cilindro atrás da cabine, paralelo a ele existe um outro cilindro do outro lado, os balancins. O girar do cilindro é o atrito com a própria planta. Essa máquina, ela regula a inclinação, ela é bastante interessante. Aqui está a turbina que retira as folhas por essa saída, e aqui está a caixa que armazena os frutos até ser basculado depois na carreta do trator. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é um outro vídeo. Esse vídeo também é bastante interessante e ele mostra colhedoras. Deixa eu ver se vai mostrar de perto. Tá, aqui é a mesma TDI. Tá? De mandar para a caixa, mandar para essa esteira na carreta do trator. Que é esse esquema aqui agora. Olha isso aqui que interessante. Esse ramo aqui, ele está com os pedúnculos, como eu falei para vocês. E ele está bastante maduro, tá? Então fica o pedúnculo. Olha que legal. Muito bem. Deixa eu colocar meu fone de novo aqui, meninos. Tá certo, pessoal? Ainda existe mais esse outro vídeo do café de varreção, mas esse vídeo aqui ele é bastante simples. A dificuldade desse vídeo é que a lavoura está uma sucata. Mas o nosso tempo já está terminando. Não vou me estender como eu estendi na última aula, não. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós tratamos hoje? Quer fazer alguma pergunta? Tá, então se vocês não têm dúvidas, eu vou colocar essa conversa complementar no tópico de colheita, né? Eu vou preparar esse vídeo, vou colocar ele de maneira complementar, e vou deixar uma atividade, um fórum, para que vocês possam participar, acerca do uso de maturador, né? Maturador de frutos. A estratégia para se usar maturador, para que a gente possa discutir isso aí no fórum temático. Tá bom? Valendo 10%. Em complementação a esse tema. E aí, na semana que vem, a gente volta e eu continuo a questão do processamento pós-colheita, falando de processamento por via úmida. Tá bom?